Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino, e estaremos juntos aqui para falar um pouquinho sobre a percepção visual, né? Assim como a percepção musical, né? A gente precisa entender esses parâmetros para que a gente possa criar, né, ainda mais e melhor, né, dentro daquele parâmetro que a gente trabalha, né, que é ali, né, artes plásticas, né, música, teatro e dança. Tranquilo, meus amigos? Então vamos lá, olha só. Os princípios do design, tá, são de certa forma a base para a criação da composição dos projetos, né? Até porque se você não conhece aquilo que você vai trabalhar, como é que você pode criar, compor, não é verdade? E para que a distribuição dos elementos, né, no espaço seja bem sucedida, é preciso conhecer suas aplicabilidades, né? Então nós temos três parâmetros bem bacanas aí que a gente precisa entender sobre esses princípios aí do design, que é o equilíbrio, tá? O equilíbrio entre o quê? Entre os objetos, entre as cores, né? O contraste também desses objetos e também de cores, né? E a harmonia, olha só que bacana, esse contexto é bem interessante, porque em conjunto nós vamos sentir essa harmonia que a gente está trabalhando, né? Na imagem a gente consegue identificar o quê? Primeiramente, o equilíbrio, não é verdade? Nós temos aí o objeto que ele está bem equilibrado, né? Esse é um dos parâmetros aí para a gente observar. O contraste, né, do ambiente, olha só que bacana, né? Onde nós temos aí as pedras, né? E nós temos logo ao fundo o quê? O mar, né? Seria um contraste aí entre o equilíbrio, né, e os movimentos, na verdade, das ondas do mar e a harmonia que está acontecendo aí dentro da imagem, né? Utilizando aí esses parâmetros do equilíbrio, do contraste, né? Então esses aí são os parâmetros aí que a gente utiliza primeiramente, tranquilo? Mas vamos lá mais a fundo, olha só. O equilíbrio, galera, é o princípio do design que distribui peso visual aos elementos. Peso visual, meus amigos, é aquilo que quando a gente observa, a gente já diz, olha, isso aqui não está equilibrado, né? Isso aqui não está com a mesma proporção de um lado para o outro, tranquilo? Isso é o quê? O equilíbrio, tá? Ele que vai dar essa sensação aí pra gente. Olha só a imagem aí, a imagem A, tá vendo? Olha como ela se difere aí da imagem B, tá vendo? Já a imagem em cores, nós já temos aí três figuras conjuntas, né? Onde elas estão da mesma forma, tá? Vamos entender um pouquinho isso aí. Então, na composição, né, do ambiente, tá? O equilíbrio ele traz aí o peso visual dos elementos na composição do ambiente. Ele é entendido como o estado oposto ao colapso, né, equalizando os variados itens expostos no cômodo, podendo ser aplicado de três maneiras. Olha só. Então nós temos o equilíbrio simétrico, né, o equilíbrio assimétrico e nós temos o equilíbrio radial. Olha que bacana. O simétrico, olha só. Tá vendo a imagem A e a imagem B? A imagem A, nós temos aí o equilíbrio simétrico. Por quê? Porque é aquele equilíbrio que ele está exatamente igual à outra parte. Tá vendo? A parte do lado esquerdo está igual à do lado direito. O equilíbrio assimétrico. Está igual o lado esquerdo ao direito? Não, não está igual. Mas nós podemos entender que está, de certa forma, equilibrado, não está? Muito bem. E o radial é quando nós utilizamos aí a figura dentro dos parâmetros geométricos aí, ó. Tá vendo? A imagem 3 aí colorida. Então, esses são os tipos de equilíbrios. Tranquilo? Olha só. Simétrico, ó, novamente com a mesma
proporção, tá vendo? O mesmo lado está com o mesmo, né, mesmo tamanho do outro lado, olha só, tá vendo? Esse é o simétrico, tá? Para quem ainda tem insegurança em ousar um pouco mais, esse é o tipo de equilíbrio certeiro, né? Aquele que não resta dúvida de que está correto. Além disso, ele conota, né, tranquilidade, estabilidade e silêncio, tranquilo? É como se fosse um espelho, né? O próprio texto já está falando, é como se fosse um espelho, o lado oposto completamente igual, né? Olha só, dentro aí da imagem, aí ó, a gente consegue identificar aí esse equilíbrio simétrico, ó. Tá vendo? Veja aqui, nós temos aí, né, os mesmos objetos e pesos visuais que um lado possui são repetidos do outro lado, olha só, tá vendo? Aqui não dá para você observar direito porque tem o abajur aqui, ele tá desfocando os quadros, né? Dos quadros do lado esquerdo lá, ó. Mas os mesmos quadros estão desse lado aqui. E o abajur que está aqui, ó, em rosinha, está um pouquinho mais ao fundo, mesmo abajur, mesma forma, certo? As mesmas formas também estão no sofá aí, né? Onde nós podemos observar. Então, esse é o equilíbrio que? Simétrico, né? Agora, esse aqui, tá? A gente vai falar sobre o equilíbrio assimétrico. Olha só como é que, né, acontece. Na imagem que a gente viu lá, A e B, né, a gente conseguiu identificar que uma é igual a A, né? A B já é um pouquinho mais diferente, mas tem aí a sua proporcionalidade, né? Tornando aí um equilíbrio na imagem, né? Então, como a gente pode ver nessa imagem aí, olha só, né? Nós temos aí, de um lado, uma figura diferente, do outro, outra figura, mas elas têm um equilíbrio, correto? Elas trazem um equilíbrio, né? Isso é o equilíbrio assimétrico, quando as figuras não são iguais, mas nós mantemos esse equilíbrio, né? Olha só, tá vendo aí nessa imagem? Os objetos, eles não são iguais. Concordam comigo? Não são iguais, né? Poltrona do lado direito, né, é diferente, ó, até da cor do lado esquerdo, né? E nós não temos os mesmos objetos de um lado e do outro, mas nós temos aí um equilíbrio visual sendo preservado, né? Esse é o que nós chamamos de equilíbrio assimétrico. Tranquilo, galera? Muito bem. Equilíbrio radial, né? A distribuição dos elementos se dá ao redor de um ponto central, de forma organizada e com um padrão, né? Seja em forma, cor ou textura, né? Então, nessa imagem aí, a gente consegue identificar que o equilíbrio ele está em torno aí dessa mesa central. Veja as cadeiras como estão disponibilizadas. E até mesmo as janelas, olha só, que bacana, né? Então, a gente consegue identificar que o centro desse equilíbrio aí está sendo o quê? A mesa central ali, não é? Todos os objetos estão voltados para o centro, né? Então, esse aí é o que nós chamamos de equilíbrio radial, tá? Quando estão levadas aí, estão dentro aí de um padrão onde o centro é o local que as coisas estão direcionadas, beleza? Esse é o equilíbrio radial. Contraste, né? Essas diferenças de cores, né? É uma das formas aí mais utilizadas para direcionar o olhar, né? Ou proporcionar interesse, foco, né? Porque ele evidencia as diferenças, como a gente pode observar aí, né? A gente tem um contraste, né? Um contraste maior na figura do lado esquerdo, e nós temos aí um contraste bem menor na figura do lado direito e com cores diferentes, né? Essa, galera, esse é um dos conceitos aí do contraste, né? Aquilo que em um ambiente ele vai contrastar, ele vai trazer a diferença para aquele lugar, né? Para aquela forma. Então vamos trazer isso para ambientes normais, que a gente possa conhecer aí ou ter contato no nosso dia a dia. Olha só, tá vendo? Olha só que bacana.
A sala, ela está, de certa forma, com cores neutras aí, né? Preto, essa cor mais pastel aí, certo? E o que está trazendo aí o contraste? A própria mesa rosa, né? Dentro de toda uma sala que não é uma sala colorida, né? Com cores mais fortes, né? Cores quentes, nós colocamos aí essa mesa rosa para contrastar o ambiente. Olha só que interessante, tá? Isso é contraste, beleza, meus amigos? Isso é o que traz aí a sensação de contraste aos nossos olhos. A harmonia, né, é o conjunto de ideias associadas, que quer dizer, né, todos os elementos, como as texturas, a iluminação, os materiais, as cores, devem estar direcionados, relacionados entre si. A harmonia é o princípio que deve estar presente em todos os projetos de interiores aí, né? Então aí nessa imagem a gente pode observar que a construção ela seguiu uma certa harmonia, né? Por quê? Porque cada árvore e cada prédio possui as mesmas formas, numa certa distância, em um mesmo padrão, né? Então segue aí esse contexto, né? Essa forma aí de harmoniosa, né? Veja que até as plantas elas estão disponibilizadas em uma certa distância e são as mesmas plantas. Tranquilo? Isso é harmonia. Olha só, dentro do ambiente, né? Cores diferentes, né? Cores com certas formas aí, nós temos também um equilíbrio aí, né? Um equilíbrio radial aí, onde nós temos o centro como, né, o ponto central mesmo, né? Mas não tira, mesmo com a utilização de diferentes cores, não tira a harmonia do espaço, né? A gente consegue identificar essa harmonia sendo utilizada aí. Tranquilo? Bom, agora para a gente finalizar, vamos fazer uma pequena atividadezinha, tá? Para a gente entender esse conceito da aula de hoje. Olha só, hoje falamos sobre algumas percepções visuais, né? A harmonia, o contraste, o equilíbrio. Com relação a estes últimos parâmetros, ele está dividido em... Qual o último parâmetro? O equilíbrio, né? Ele está dividido em, né, equilíbrio normal, anormal e simétrico, equilíbrio simétrico, assimétrico e radial, equilíbrio normal, simétrico e vertical. Nenhuma das alternativas estão corretas, todas estão erradas, né? Bom, então, qual que vocês marcaram aí? Qual foi a letra? Letra C? Sei não, hein? Vamos ver aí qual que é a certa. Olha só, parabéns para quem marcou a letra B, né? O equilíbrio, ele se divide em equilíbrio simétrico, assimétrico e radial, beleza, meus amigos? Então, por hoje é só. Não esqueçam de acessar a nossa plataforma Eduque, tá? Que está aparecendo aqui. E a gente se vê na próxima aula. Até mais.